Os especialistas são unânimes em dizer que, pelos estudos estatísticos, apenas 50% aproximadamente da população brasileira aderiu ao isolamento social. Ainda assim, a curva foi devidamente achatada. Nos próximos dias ou semanas é que nós vamos ver o real impacto dessas decisões na quantidade de mortandade e no colapso do sistema de saúde. Eu fiquei assustado com o que eu vi esse final de semana em mais manifestações de pessoas em Brasília, com carreatas e aglomerações na frente do Palácio. Um grupo que pede o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal, o estabelecimento de um governo com características militares de ditadura. É assustador. Eu sei que uma parte da população não apoia isso. Uma outra parte está totalmente desinformada por questões culturais, intelectuais e sociais. Mas há um grupo significativo de pessoas que apoiam esse tipo de situação. São os chamados negacionistas. O negacionismo é uma espécie de doutrina, é quase uma religião. É quando a pessoa, a despeito de tudo, insiste nas suas próprias composições, nos seus achismos, nos seus postulados. O negacionismo tem duas características interessantes. A primeira é que a pessoa tem uma impregnação ideológica. E por conta dessa impregnação, que pode ser política, mas também pode ser religiosa, ela não consegue ouvir, nem ponderar, nem discutir, nem raciocinar em cima de qualquer outro pensamento que seja diferente do seu. A outra questão do negacionismo é que a pessoa tem medo de encarar a realidade. Ainda que os dados empíricos sejam comprovados, ainda que cientificamente fique estabelecida a verdade, a pessoa nega porque ela não quer o enfrentamento com a realidade. Na verdade, as sociedades humanas têm essas características, mas, sobretudo, isso acontece quando ela está profundamente adoecida. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos alguns desses eventos. No mundo de Noé, quando ele começou a construir a arca, falando que haveria um juízo de Deus sobre aquela civilização, houve um surto coletivo negacionista. As pessoas não acreditavam e ridicularizavam Noé como se ele fosse um desviante, um louco, uma pessoa dentro de um delírio. Mas a sentença veio, porque aquele era um mundo doente, aquele era um mundo incapaz de perceber a dor do outro, aquele era um mundo perverso, corrompido, cheio de luxúria, cheio de egoísmo. Depois nós vemos um outro evento, agora já na relação do povo hebreu. Vemos em 722 a.C. a queda do reino do norte de Samaria pela invasão dos assírios. E um pouco à frente, em 586, nós vemos a queda de Jerusalém, que era o reino do sul por conta da invasão babilônica e, na sequência, o exílio. E ambos os casos eram sociedades profundamente doentes, onde os profetas advertiam a corrupção do rei, a corrupção do sacerdote, a aristocracia e a nobreza opulenta em detrimento do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro sendo esmagado. Mas eles não conseguiam ouvir e negavam a possibilidade de qualquer situação de juízo ou de subserviência a um domínio mais poderoso, de destruição ou de exílio. Jesus também fala de um contexto onde a situação desenharia um cataclismo, e ele estava profetizando sobre a queda de Jerusalém no ano 70, quando ela foi invadida pelo general Tito, e Roma botou a botina no gogó da nação, destruiu o templo e arrasou a cidade, e os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Jesus previu que aquela sociedade estava doente e que isso ia acontecer, mas havia um negacionismo.
De fato, o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti fala da fenomenologia do negacionismo e insta ao pensamento e à reflexão quando ele afirma que não é sinônimo de saúde nós estarmos ajustados a uma sociedade que está doente. A nossa sociedade está doente. E você que não está alinhado com essas práticas e com esse pensamento pode se sentir um desviante, alguém fora de contexto ou um pino redondo num buraco quadrado, uma pessoa que não se enquadra na realidade. Mas eu quero lhe dizer que estar adequado ao que está acontecendo é sinal de profunda doença. Os tempos são difíceis e nós precisamos ter atenção com as coisas que está acontecendo. Estamos diante de um cataclismo social, político e econômico. Não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo. Negar os fatos, e aquele que se diz cristão e está alinhado com essas práticas, está negando a Jesus. Está negando o Evangelho para manter as suas crenças ideológicas, sejam econômicas, sejam políticas. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente vai abrindo, o coração expande e o mais eu te falo sempre, no caminho.